importância, acredito não só para mim, mas para todo mundo que tem acompanhado a programação do evento. A professora Stefania já me apresentou, então não vou me apresentar mais. E eu vou apresentar para vocês agora o meu trabalho de conclusão de curso, né, o tema que diz respeito à análise de fluxo de potência em sistemas elétricos de potência com geração distribuída, utilizando métodos de inteligência computacional. A minha orientadora foi a professora Andressa Pereira Oliveira, e a partir do tema desse trabalho, nós conseguimos também publicar um artigo em um congresso ibero-latino de métodos computacionais, juntamente com o professor Clemilson e com o Silas, que também foi aluno da UFOB, né, que também se formou em engenharia elétrica. Então, vou apresentar para vocês agora um pouco daquilo que foi desenvolvido aqui nesse trabalho. Aqui nós temos o sumário da apresentação. Eu vou fazer uma breve introdução acerca do tema. A fundamentação teórica vai abordar aspectos como sistema elétrico de potência, as perdas existentes, né, os tipos de perdas existentes dentro do sistema elétrico de potência. Vou explicar também a respeito do fluxo de potência e o método os métodos, na verdade, que foram empregados nesse trabalho para resolver o problema do fluxo de potência, seguidos os resultados e discussões e as conclusões. Então, com a expansão populacional que tem ocorrido nos últimos anos, uma produção de energia cada vez maior tem se tornado necessário, sobretudo em países populosos como Brasil, China e Índia. Isso acaba por se tornar um desafio. Mas por que um desafio? Porque você pensar em aumentar a capacidade de produção elétrica de um país com base, por exemplo, em métodos tradicionais, isso pode suprir, sim, a sua demanda energética existente, mas também pode gerar impactos ambientais que são irreversíveis, como, por exemplo, o desmatamento de grandes áreas, ou então a inundação de grandes áreas verdes, que é o que ocorre durante o processo de implantação de usinas hidrelétricas de grande porte. Isso pode afetar a fauna e a flora do local, inclusive pessoas, né, que muitas vezes têm que deixar os locais que moram devido a esses processos. Então, nesse contexto, é que surge a geração distribuída, que se refere à produção de energia elétrica próxima ao consumo. Muitas vezes, quando a gente ouve falar sobre geração distribuída, a gente logo associa aquela geração a nível residencial, por exemplo, mas segundo a ANEEL, a geração distribuída pode ser dividida em 3 categorias, né, que se refere à microgeração, que ocorre a nível residencial, ou seja, até 75 kW. Existe também a mini geração, que vai de 75 kW a potência, né, até 5 MW, e as usinas, né, que ocorrem acima de 5 MW. O foco desse trabalho é dado aos sistemas de transmissão. Por isso aqui os sistemas de geração distribuídas analisados são gerações distribuídas a nível de usina, tá, pessoal? Então, a geração distribuída ela tem ganhado um significativo destaque no que diz respeito, por exemplo, à diversificação da matriz energética do país. Mas o que eu quero dizer com essa diversificação energética, né? É você reduzir a dependência da geração de energia elétrica a partir de fontes, como, por exemplo, usinas hidrelétricas ou termoelétricas. Mas por que fazer isso, né? Vamos pegar o exemplo das usinas hidrelétricas. Então, durante os períodos de chuva, então essa usina hidrelétrica ela vai funcionar super bem e ela vai entregar o nível de energia que é esperado, certo? Mas o que ocorre nos períodos de seca? No período de seca existe uma baixa dos reservatórios nas usinas de grande porte e acaba necessitando de fontes de geração de energia elétrica que complementem, né, visando suprir a demanda energética existente. Então, nesse ponto, nós podemos dar destaque a fontes de geração alternativa, a partir da geração solar, de fontes eólicas e de biomassa. Então, dentre as vantagens apresentadas, né, pela utilização da geração distribuída, nós podemos citar a redução dos grandes impactos ambientais. Não quer dizer que eles não existam, mas eles são consideravelmente menores do que você
comparar, por exemplo, ao processo de instalação de uma usina hidrelétrica de grande porte, né? Maior confiabilidade no sistema elétrico de potência, em caso de falhas ou de apagões, melhoria na qualidade de energia entregue ao consumidor final quando possui a configuração adequada e redução das perdas elétricas. Lembrando, pessoal, que o objetivo não é substituir a geração hidrelétrica, mas complementar essa geração de energia elétrica, né, para suprir essa demanda energética existente. Então, qual a motivação desse trabalho? Apesar das vantagens que eu acabei de citar para vocês nos slides anteriores, a conexão de geradores distribuídos ao sistema elétrico de potência também pode significar um acréscimo de complexidade à solução do fluxo de potência. E o que é o fluxo de potência? O fluxo de potência é análise do sistema elétrico em regime permanente, né, que pode gerar alguns cálculos que são extensos. Em outras palavras, trata de um problema matemático cuja solução nos fornece algumas variáveis de interesse, como, por exemplo, a tensão e ângulo em cada ponto do sistema que está sendo analisado. Atualmente, o método que é amplamente empregado para a resolução do fluxo de potência é o método de Newton-Raphson. E qual é o problema do método de Newton-Raphson? Se a gente pode chamar de problema, né? Mas quando esse método é aplicado em sistemas com grandes dimensões, o método de Newton-Raphson acaba apresentando um alto custo computacional, bem como uma possível instabilidade durante a inversão da matriz jacobiana. A matriz jacobiana, né, que faz parte do método de Newton-Raphson, e ela é proporcional às dimensões do sistema. Quanto maior for o sistema, maior será essa matriz jacobiana. E se essa matriz jacobiana se tornar muito grande, e também com um grande número de zeros, no momento que você vai realizar a inversão dessa matriz, pode gerar alguns problemas, e não conseguimos obter os valores desejados, né, de tensão, de ângulo. Enfim, geralmente o que é feito, né, para contornar esse problema do método de Newton-Raphson para sistemas com grandes dimensões? Geralmente são empregadas técnicas que tratem essa espacidade da matriz de forma que esse método possa me dar o resultado esperado. Mas a utilização ainda desse método dentro do método de Newton-Raphson, o método para tratar a matriz dentro do método de Newton-Raphson pode ainda mais aumentar o custo computacional que é apresentado por esse método. Então, nesse trabalho é proposto que a utilização de métodos de inteligência computacional para a resolução do fluxo de potência integrado com geradores distribuídos. E que métodos são esses? As redes neurais artificiais e os algoritmos genéticos. Então, esses métodos são aplicados para sistemas com 6, 30 e 57 barras, e os resultados referentes, por exemplo, a magnitude de tensão, ângulo de tensão e perdas são comparadas em relação ao método de Newton-Raphson. Então, vamos para a fundamentação teórica. Falei tanto do sistema elétrico de potência, mas o que é o sistema elétrico de potência, né? É um mecanismo complexo que pode ser subdividido em áreas, né? Aqui em vermelho temos representada a geração, e no Brasil, atualmente, o método considerado tradicional para a geração de energia elétrica, como eu já havia dito, são as usinas hidrelétricas de grande porte e também as usinas termoelétricas. Aqui representado em azul, aqui nós temos a transmissão, mas antes aqui do azul nós temos essa subestação elevadora, que vai ser responsável por elevar esse nível de tensão da geração para que essa energia consiga ser transportada. Atualmente, no Brasil, o nível de tensão das linhas de transmissão, elas, logicamente alternada, né, ela varia de 138 a 765 kV. Isso tudo vai depender da potência do trecho, bem como as distâncias avaliadas. Aqui em verde nós temos representadas a subestação, e aqui em preto nós temos as cargas a nível de subtransmissão, consumidor primário e consumidor secundário, que vai receber a tensão de 127
ou 220 volts, né, que é o nível de tensão que nós comumente recebemos em nossas casas. Então, como eu havia dito, né, a geração de energia elétrica no Brasil ocorre proveniente, em sua maior parte, a partir de recursos hídricos, né? Assim como mostra aqui essa figura, né, que é a matriz de energia elétrica do ano passado, que eu retirei lá do site da ANEEL. Então, os recursos hídricos, eles são responsáveis foram responsáveis, né, no ano passado, por cerca de 61,91% da geração de energia elétrica no Brasil. Mas o que os estudos têm mostrado é que existe uma tendência de aumento ao uso de fontes de geração de energia elétrica alternativas. Aqui nós temos uma tabela de geração elétrica por fonte no Brasil, que varia aí do período de 2014 a 2018. E aqui, por exemplo, começando aqui pela geração elétrica por fontes hidráulicas, né, em relação de 2017 a 2018, houve um crescimento aqui de 4,9%. A geração elétrica por meio de termoelétricas movidas, por exemplo, a gás natural derivado do petróleo e carvão, como vocês podem perceber, houve uma redução significativa no período de 2017 a 2018, também a partir de fontes nucleares, enquanto que a geração de energia elétrica por biomassa, por exemplo, ela teve um crescimento de 2,2%, e o maior destaque aqui que podemos dar para geração de energia elétrica por fonte eólica, que de 2017 a 2018, né, apresentou um crescimento de 14,4%. Né? Se fôssemos realizar, essa análise foi feita de 2017 a 2018, mas se fosse realizada em relação ao ano de 2014 a 2018, esse crescimento é muito superior a 200%. O crescimento no uso de fontes alternativas de geração de energia elétrica. E aqui esse último tópico, que são outras, né, que se referem a outras não renováveis, outras renováveis, e solar, apresentou o maior crescimento de 2017 para 2018, que foi em torno de 19,8%. Pois bem, então, quais são os tipos de perdas existentes no sistema elétrico, né? Eles podem ser classificados em dois tipos, de acordo com a sua origem. Nós temos as perdas técnicas, que são inerentes do transporte de energia e sua conversão para os diferentes níveis de tensão utilizados, sendo causados principalmente pelo efeito Joule e pela fuga de corrente, que ocorre nos cabos, nos transformadores, e demais equipamentos do sistema elétrico de potência. Por outro lado, temos também as perdas não técnicas, né, que se referem ao processo, ocorrem durante o processo de comercialização e distribuição, sendo causados principalmente, né, por erros de medição, fraude e furto de energia, né, mais comumente conhecido como gasto. Então, a soma das perdas técnicas com as perdas não técnicas, elas nos fornecem as perdas totais desse sistema e também são indicativo do nível de eficiência do sistema analisado. Como a gente pode perceber, existem aqui regiões no Brasil, como por exemplo na região norte, em que as perdas totais, ou seja, a soma das perdas técnicas com as perdas não técnicas, chegam até 30%, para vocês analisarem. Existem, por exemplo, regiões em que as perdas não técnicas, elas são superiores às perdas técnicas, sim, mas no geral, as perdas técnicas são as maiores responsáveis pela baixa eficiência do sistema elétrico de potência brasileiro. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me cortar, tá? Vocês podem habilitar o microfone de vocês e me avisar, porque eu não consigo ver o chat. Certo? Então, agora eu vou falar para vocês sobre o fluxo de potência, né? Eu já havia falado que se trata de um problema matemático, cujas soluções nos fornecem algumas variáveis de interesse,
e ela é uma parte indispensável do estudo em estado estacionário dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica. O foco principal aqui é dado aos sistemas de transmissão. E qual o objetivo principal do fluxo de potência? É obter variáveis de interesse em cada ponto do sistema analisado. Aqui nós temos um sistema com 6 barras, um sistema de transmissão. Aqui nós temos o objetivo a obter o nível de tensão e ângulo de tensão em cada uma dessas barras, e por meio desses dados de injeção de potência ativa, também conseguimos identificar a direção dos fluxos de potência. Não sei se vocês conseguem visualizar aí as setinhas né, que são apresentadas aí nos ramos desse sistema elétrico. Então, aqui a gente tem essa primeira barra, que é a barra de referência. Ela é chamada de barra de referência porque ela fornece a referência angular desse sistema. Nós temos aqui a segunda barra, que é uma barra de geração, pode ser chamada também de barra PQ. A barra de referência pode ser chamada também de barra Vθ. Isso é considerado durante o cálculo do fluxo de potência. Aqui nós temos as demais barras, que são barras de carga, certo? E temos ainda 2 transformadores de etapa variável. Então, o ponto inicial, né, para a análise do fluxo de potência, ela parte da construção da matriz admitância, né? A matriz admitância, que é o inverso da matriz impedância. Como é que a matriz de impedância ela vai ser construída? Com base nos valores de impedância existentes de um ramo para o outro, por exemplo, da barra 1 até a barra 4, da barra 1 à barra 6, da barra 6 à barra 4, da barra 4 à barra 3, e assim por diante. Então, a gente tem essa equação aqui, que representam, essa primeira matriz representa a corrente nos ramos desse sistema, vai ser igual à multiplicação dessa matriz impedância pelos valores de tensão, que se referem aos valores de tensão em cada barra desse sistema. Então, a partir da matriz de admitância, nós podemos aqui ir para o sistema de equações básicas do fluxo de potência, que acaba também dependendo de alguns dados dessa matriz. Por exemplo, aqui nós temos esse B, que representa a condutância, e o G, a susceptância, que são, respectivamente, obtidos pela parte real e imaginária da admitância. Aqui nós temos o cálculo da injeção de potência ativa e reativa, e o que a gente observa? A gente observa uma relação não linear existente entre esses dados e as variáveis de estado, que são aqui as tensões nas barras V e VJ, e também o θ, que se refere ao ângulo de tensão. Como eu havia dito para vocês, o método que é mais empregado para a resolução do fluxo de potência é o método de Newton-Raphson. No entanto, ele apresenta algumas desvantagens, né, como, por exemplo, um alto custo computacional e alguns problemas de convergência, né, quando se trata de um sistema com maiores dimensões. Então, nesse trabalho, é proposta a utilização de métodos computacionais. Então, vou começar a falar para vocês, dar uma breve introdução a respeito do que se tratam as redes neurais artificiais, que são métodos de inteligência computacional que são inspirados na capacidade de aprendizado do sistema nervoso dos seres vivos. As redes neurais são aplicadas, na verdade, tem diversas aplicações que vão desde, por exemplo, realizar um diagnóstico médico, ela pode ser treinada para isso, sensoriamento remoto, robótica, dentre outras aplicações. Nesse caso aqui, a rede neural está sendo aplicada para resolver o problema do fluxo de potência. Aqui nós temos um exemplo, né, de um modelo de neurônio biológico que serviu como inspiração para a criação de um modelo matemático de neurônio. Então, vamos começar aqui pelo modelo do neurônio biológico. Então, nós podemos aqui dar destaque a 3 partes principais desse neurônio, que são os dendritos. Os dendritos, aqui que eu estou mostrando com o mouse, eles são responsáveis por receber essas primeiras informações, né? Eles são responsáveis por realizar o processamento do sinal.
Logo em seguida vem o corpo celular, e o corpo celular ele vai ser responsável por realizar o tratamento desses sinais que foram recebidos pelos dendritos, e dependendo do nível de excitação desses sinais, eles são transmitidos para o axônio, que é essa parte aqui do neurônio. Então, o axônio, por sua vez, vai ser responsável por transmitir esse resultado, né, esse sinal, a outros neurônios que são candidatos à sinapse, ou seja, que são candidatos à conexão. Do outro lado aqui, nós temos um neurônio matemático. Aqui nós temos as entradas nesse neurônio, que estão sendo representadas de X1 a Xm. Nós temos os pesos sinápticos, que geralmente eles são inicializados com valores pequenos, né, de acordo com o processo de treinamento dessa rede neural, esses pesos vão sendo ajustados. Então, cada entrada, essas entradas, elas serão ponderadas por esses pesos sinápticos, né, e são somados aqui dentro da junção aditiva. Então, o que eu vou ter? O resultado, que seria esse VK aqui fornecido após a junção aditiva. Então, seria X1 multiplicado por WK1, somado a X2 multiplicado por WK2, somado a XM multiplicado por WKM, mais o bias, né, que ele serve para aumentar ou diminuir essa entrada líquida aqui da função de ativação. E a função de ativação, por sua vez, vai ter uma função semelhante aqui à do corpo celular, que era responsável por processar esses sinais, e dependendo do nível de excitação, né, esses sinais eram transmitidos para o axônio. Então, a função de ativação, por sua vez, ela tem a função de delimitar a saída do neurônio, que pode ser de 0 a 1 ou de menos 1 a 1. Existem diversas funções de ativação, funções lineares, sigmoides, tangente hiperbólica e por aí vai. E aqui nós temos esse contar, que se refere à saída desse neurônio. Aqui nós temos uma arquitetura de uma rede neural de camadas múltiplas, que também podem ser chamadas de MLP. E aqui nós temos, vamos dar destaque aqui às camadas, nós temos as camadas de entrada. Nessa arquitetura, né, especificamente, nós temos duas camadas neurais escondidas e uma camada neural de saída. Então, essa primeira camada, ela vai ser responsável por receber os dados de entrada dessa rede neural, e esses dados serão repassados a cada neurônio da camada escondida, né? E cada neurônio, os neurônios aqui da camada escondida, por sua vez, tem a função de extrair as informações referentes ao processo que está sendo analisado, ao sistema que está sendo inferido. Por sua vez, essas informações serão transmitidas à camada neural de saída, que serão responsáveis por produzir e apresentar os resultados dessa rede neural. Então, outro ponto que eu não posso deixar de falar, que é a respeito, talvez a principal característica da rede neural, que diz respeito à capacidade de aprendizado da rede. Então, essa aprendizagem pode ser supervisionada ou não supervisionada. O processo de aprendizado utilizado nesse trabalho foi o supervisionado, em que são apresentados exemplos, dados de entrada e de saída para essa rede neural, e a partir do processo de aprendizado, né, o erro existente, por exemplo, que é a diferença entre o resultado fornecido pela rede neural e o meu resultado desejado, ele vai sendo retropropagado, né, utilizando o algoritmo de treinamento backpropagation, e os pesos de conexão entre esses neurônios, eles serão ajustados até a camada de saída. E esse processo será repetido até que essa rede neural me forneça o resultado desejado de acordo com a tolerância do erro que eu especifiquei. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os algoritmos genéticos, que foi apresentado na semana passada pelo Laís. E os algoritmos genéticos são métodos de otimização e busca que são inspirados nos mecanismos de evolução de populações de seres vivos. Os algoritmos genéticos, eles são inspirados nas teorias darwinianas de seleção natural e de reprodução biológica. Então, de acordo com essa teoria, aqueles indivíduos que são considerados mais aptos, eles têm
uma maior tendência a viver por mais tempo e, por conta disso, a maior probabilidade de gerar mais dependentes, ou seja, de perpetuar o seu código genético por mais gerações. Então, no algoritmo genético, no método, né, também existe a aplicação de princípios de sobrevivência, reprodução, mutação em uma população de indivíduos com possíveis soluções para o problema. Então, esse método vai me fornecer uma lista de soluções muito boas, não apenas um único resultado. Então, quem é que vai definir qual é o melhor resultado para o meu problema? Então, dependendo do seu tipo de problema, você também vai ter que pesar algumas questões, como, por exemplo, custo, sensibilidade e a viabilidade daquela resposta que foi fornecida pelo algoritmo genético. Aqui nós temos um fluxograma de execução de um algoritmo genético simples. Ele inicia com a contagem de gerações, ou seja, para a primeira geração, K recebe 1. Logo em seguida, é inicializada uma população, lembrando que essa população é constituída por indivíduos, que são possíveis soluções para o seu problema, e cada indivíduo dessa população vai ser avaliado por meio de uma função objetivo. Então, depende do seu problema, né? Se trata de um problema de maximização ou de minimização. Então, satisfeito após a avaliação de cada indivíduo dessa população, se satisfeito o critério de parada, o algoritmo genético chega ao fim, se não, é realizado, vamos para a próxima geração. Então, K recebe K mais 1, é realizada a seleção daqueles indivíduos que são considerados mais aptos e são aplicadas, né, as operações de cruzamento e mutação nesses indivíduos. Em seguida, novamente, né, para inserir novas soluções dentro da população, cada indivíduo da população vai ser novamente avaliado. Daí, se for satisfeito o critério de parada, chega ao fim, se não, repete novamente esse processo, né, que geralmente esse critério de parada se refere à quantidade de gerações que esse algoritmo genético vai efetuar. Então, como que foi aplicado o algoritmo genético ao meu problema? Então, eu realizei a alocação de geradores distribuídos em sistemas com 6, 30 e 57 barras. Então, eu defini para o meu algoritmo a quantidade de geradores para cada sistema desse que eu gostaria que fosse alocado. Por exemplo, para o sistema de 6 barras, eu defini que 2 geradores distribuídos seriam alocados. Então, o algoritmo genético me fornece a localização desses geradores distribuídos que serão alocados, né, desconsiderando as barras que já possuem algum tipo de geração. E eu também defino para esse algoritmo genético o limite da potência que será inserida. Por exemplo, de 0 a 5 megawatts, variando de 0,25 em 0,25. Essa é a minha população. Então, o que esse algoritmo vai fazer? Ele vai fazer a alocação desses geradores distribuídos nas barras e ele também vai definir o nível de potência, e com qual objetivo fazer isso? Com o objetivo de reduzir as perdas elétricas desse sistema. Então, vamos para a metodologia. O software que foi utilizado foi o MATLAB, que ontem já foi apresentado para vocês pelo Rafael. Né, e o MATLAB é um software super útil, né, ele tem uma linguagem super intuitiva, existem diversas funções prontas que acabam por agilizar a resolução do seu problema. Né? Também foi utilizado aqui o MATPower 6.0, que é um pacote pertencente ao MATLAB que serve para resolver problemas de fluxo de potência, assim como também problemas de otimização. Então, o MATPower foi utilizado apenas a nível de comparação. Né? Os códigos, eles foram construídos em linhas de comando, né, utilizando algumas funções prontas do MATLAB. Então, vamos aqui analisar os sistemas que foram utilizados no meu trabalho. Foram esse sistema em 3 barras, que eu apresentei vocês lá atrás, só que aquele lá foi construído com o software PowerWorld. Temos aqui o sistema com 30 barras, que já é um sistema um pouco mais complexo, né? Ele possui uma barra de referência e
5 barras de geração, aqui a 2, 5, 8, 13 e 11, e as demais barras são consideradas barras de carga, né? Existem também aqui 4 transformadores de etapa variável. O outro sistema que também foi analisado foi o sistema com 57 barras. Aqui nós temos a barra de referência e as demais barras, que temos 3 barras de geração, como vocês podem perceber, 2, 3, 6, 8, 9, 12, e as demais barras que são barras de carga. Então, as configurações que foram utilizadas na rede neural. O modelo da RNA utilizado foi a MLP, o algoritmo de treinamento foi o Levin-Marquardt Propagation, a arquitetura, uma camada de entrada com 2 variáveis, que foram os níveis de potência ativa e reativa de cada uma das barras dos sistemas analisados, uma camada escondida com a função log-sig de ativação e uma camada de saída com a função linear. Bem, a quantidade de neurônios utilizados. Geralmente surge a pergunta, né, de quantos neurônios utilizar na rede neural, por exemplo, na camada oculta da rede neural. Então, o recomendado é que você não use um número muito pequeno de neurônios, porque pode ser que a sua rede neural não seja capaz de aprender com uma quantidade muito pequena, e nem uma quantidade muito grande, porque ao invés dela aprender, ela conseguir generalizar, ela vai decorar as respostas dos exemplos que você forneceu durante o treinamento. Então, para o sistema com 6 barras, foram utilizados 6 neurônios, para o sistema com 30 barras, 15 neurônios, e para o sistema com 57 barras, foram utilizados 25 neurônios. E o número total de cenários. E que são esses sinais que foram gerados para treinar a rede neural. A partir do quê? A partir da inserção de geradores distribuídos. No sistema com 6 barras foram inseridos 2 geradores distribuídos, que variaram cada um de 0 a 5 megawatts, de 0,2 em 0,2 megawatts, que ao final geraram 626 cenários para treinar a rede desse primeiro sistema. No segundo sistema, que se trata, né, de 30 barras, né, já foram inseridos 3 barras de geração nesse sistema, também variando cada uma de 0 a 5 megawatts, e ao total foram gerados 9.261 cenários para treinar essa rede neural. E o último sistema, né, o sistema com 57 barras, foram inseridos 5 geradores distribuídos. Mas por que 5, né? Esse sistema apresentou um problema. 5 barras apresentaram afundamento de tensão. Então, 5 geradores distribuídos, no caso aqui da rede neural, foram alocados especificamente nessas barras que apresentaram esse afundamento de tensão. E a geração, nesse caso, variou de 5 a 10 megawatts. Ao final, seriam gerados 162 mil cenários, né, a partir dessa variação. E desses 162 mil cenários, 10.563 foram utilizados para realizar o treinamento da rede neural. São as porcentagens para o número de cenários. Então, para o treinamento, foram utilizados 70% dos cenários, para validação 25% e teste 5%. E os algoritmos genéticos, o tipo de codificação utilizada. Existia a codificação binária e real. Foi utilizada a codificação binária devido à facilidade da realização dos processos de cruzamento e mutação nos indivíduos. O tamanho da população. Para o sistema com 6 barras foram utilizados 35 indivíduos, para o sistema com 30 barras foram utilizados 100 indivíduos, e para o sistema com 57 barras foram utilizados 150 indivíduos. Aí os parâmetros aqui, a taxa de cruzamento foi de 80%, a taxa de mutação de 1%, e o número máximo de interações foi de 100%. Né? Então, poderia perguntar, por que só utilizar 100%? Eu fiz o teste com mais gerações e eu percebi
que a resposta desejada, né, as menores perdas encontradas, elas convergiam antes da centésima iteração, antes da centésima geração. Por isso eu fixei aqui o número máximo de iterações em 100. Então, vamos lá para os resultados e discussões. Então, os resultados apresentados foram simulados em um computador com as seguintes configurações: o processador Intel Core i3, 2,4 GHz, memória instalada RAM de 4 GB e sistema operacional de 64 bits. E aqui nós temos os resultados iniciais para o sistema com 6 barras. As perdas ativas apresentadas para o sistema sem inserção de geração distribuída, ela fica em torno de 13,7 megawatts. Com a inserção de geradores distribuídos, o algoritmo genético conseguiu obter a redução das perdas, que ficaram em torno de 10,4 megawatts. O Newton-Raphson também obteve esse mesmo valor, que ficou em torno de 10,4 megawatts, e a RNA apresentou um valor um pouco maior, que ficou em torno de 10,45 megawatts. O custo computacional apresentado pelo algoritmo genético foi maior, ficou em torno de 19 segundos, e o Newton-Raphson e a rede neural, ambas ficaram com um tempo inferior a 1 segundo. Aqui temos o erro quadrático para o melhor modelo do sistema com 6 barras. A gente percebe que foi obtido um erro quadrático médio na ordem de 10 a menos 15, e na época 229. Apesar disso ter ocorrido, né, só na época 229, o custo computacional para o treinamento da rede neural ficou em torno de 3 minutos para cada cenário do sistema. E aqui nós temos a regressão linear para o melhor modelo do sistema com 6 barras. Esse coeficiente R, ele representa o coeficiente de correlação entre os dados que são fornecidos pela rede neural e os dados de saídas desejados, né, dos exemplos que eu apresentei para ela. Como esse R é igual a 1, então isso significa que existe uma correlação muito boa entre esses dados, né, entre a saída da rede neural e os dados que eu apresentei a ela durante o treinamento. E aqui nós temos as perdas por geração para o sistema com 6 barras. Aqui em relação ao algoritmo genético, as menores perdas, como vocês podem observar aqui, foram obtidas antes da geração 50, né? Foi em torno aqui da geração 44 e 46. Então, por isso que eu estabeleci um número máximo de gerações ou de iterações como 100. Agora vamos para o sistema com 30 barras. Então, as perdas ativas desse sistema, sem a presença de geradores distribuídos, fica em torno de 17,56 megawatts. Então, aqui temos alguns cenários para a rede neural com a inserção de geradores distribuídos. Eu inserindo esses geradores nas barras 17 e 18, cada gerador distribuído em torno de 2,5 megawatts, eu consegui uma redução de 12,94 megawatts. Inserindo, por sua vez, nas barras 17 e 27, esses valores caíram ainda mais um pouco, né, para 12,12 megawatts. Nas barras 18 e 27, esse valor ficou em torno de 12,95 megawatts. Inserindo 3 geradores distribuídos nas barras 17, 18 e 27, esse valor caiu para 11,36. 36 megawatts mesmo. Então, como eu disse para vocês, o método ele te fornece algumas soluções, né? Nesse caso aqui, estou falando da rede neural artificial. Então, você que vai definir qual é a melhor resposta para o seu sistema, né? A resposta mais viável. Como a gente pode perceber, a diferença aqui da inserção de 3 geradores distribuídos com 2 geradores distribuídos é muito pequena. Então, vale mais a pena você utilizar a injeção de 2 geradores distribuídos para esse sistema, com 30 barras. Então, aqui nós temos a comparação entre os métodos aplicados, né, com a rede neural, inserindo geradores distribuídos na barra 17 e 27, que apresentei para vocês anteriormente. As perdas caíram para 12,20 megawatts, e as perdas reativas
que ficaram em torno de 50,50 megavolt ampere reativo. Né? O custo computacional apresentado pela rede neural foi de 0,24 segundos. Milton Raphson também ficou, o melhor resultado obtido foi também inserindo essas gerações distribuídas nas mesmas barras, os resultados ficaram bem próximos, exceto o custo computacional, que foi o dobro, mas ambos inferiores a 1 segundo. E o algoritmo genético, né? O algoritmo genético, que é um algoritmo de busca e de otimização, ele realizou a inserção da geração distribuída nas barras 12 e nas barras 10. As perdas caíram para 10,20 megawatts, de 17 megawatts caiu para 10,20. As perdas reativas também caíram para 41,08 megavolt ampere reativo. Custo computacional, que já era esperado por se tratar de um método de busca e de otimização, ficou em torno de 523,51 segundos, que equivalem a 8 minutos. Aqui nós temos a comparação entre as magnitudes de tensão para os métodos. Então, representado aqui em verde, nós temos os níveis de tensão em cada barra do sistema, né, na barra 1 até a barra 30. Em cinza representado, nós temos os níveis de tensão para cada barra, também, obtidos por meio do Newton-Raphson, e os quadradinhos que representam os níveis de tensão que são obtidos por meio da rede neural. Né? Então, a gente observa que o treinamento ele foi muito bem realizado, uma vez que os níveis de tensão, tanto da rede neural quanto do Newton-Raphson, eles estão bem próximos. E aqui nós temos a comparação dos ângulos de tensão, né? Ambas as curvas, elas estão bem paralelas entre si. E agora, o erro médio quadrático para o melhor modelo do sistema com 30 barras. O menor erro encontrado foi na ordem de 10 a menos 16, e isso foi obtido na época 625. Lembrando que época se refere quantas vezes aqueles exemplos, os dados de entrada e de saída, eles são apresentados para essa rede neural. E a regressão linear para o melhor modelo do sistema com 30 barras. Novamente, o coeficiente R é igual a 1, então significa uma correlação muito boa existente entre os dados de saída da rede neural e os dados que eu forneci durante o treinamento. Aqui temos as perdas por geração para o sistema com 30 barras. A gente percebe aqui, desse lado, nós temos as perdas por geração. Então, a gente percebe que as perdas, elas convergiram aqui em torno da geração 20. Então, em torno da geração 20, eu consegui obter o meu menor valor de perdas para esse sistema com 30 barras. E, por fim, nós temos aqui os resultados para o sistema com 57 barras. Então, as perdas, sem a presença de geradores distribuídos, aqui as perdas ativas ficaram em torno de 48,45 megawatts, e as perdas reativas ficaram em torno de 278,48 megavolt ampere reativo. Então, aqui nós temos a comparação com a inserção de geradores distribuídos nas barras 18, 19, 25, 26 e 31, variando de 5 a 10 megawatts, ou seja, do limite mínimo que eu estabeleci até o limite máximo. Então, inserindo esses geradores distribuídos no seu limite mínimo, essas perdas ativas desse sistema com 57 barras, de 48 megawatts, caem para 27,76 megawatts, e as perdas reativas, elas caem de 278,48 para 125 megavolt ampere reativo. Quando eu faço a inserção desses geradores distribuídos nessas mesmas barras com seu nível máximo, cada gerador com 10 megawatts, então essas perdas de 48 megawatts, elas caem para 24 megawatts, e as perdas reativas de 278,48 caem para 113. E aqui nós temos a comparação das perdas ativas entre os métodos que foram aplicados ao sistema com 57 barras. Então, com Newton-Raphson, aplicando geradores distribuídos às barras 18, 19, 25, 26 e 31, que foram as barras que apresentaram um fundamento de tensão,
essas perdas caíram para 26,10 megawatts, lembrando que sem a presença de gerador distribuído, ela fica em torno de 48 megawatts. Para a rede neural, né, fazendo inserção de geradores distribuídos nessas mesmas barras, apresentou um valor um pouco maior, em torno de 26,66 megawatts, e a partir do algoritmo genético, né, ele que realizou e ele que definiu essas barras de alocação, que foram nas barras 24, 18, 25, 42 e 9, as perdas foram obtidas ficaram em torno de 25,36 megawatts. As perdas reativas, novamente, o resultado fornecido pelo algoritmo genético foi o que apresentou a maior redução, né, que ficou em torno de 115,6 megavolt ampere reativo, lembrando que, nesse caso, as gerações distribuídas não foram inseridas em seu limite máximo, né? A rede neural obteve as perdas reativas que ficaram em torno de 121,63 MVAR e o Newton-Raphson ficou em torno de 118,03 MVAR. Aqui nós temos o erro quadrático para o melhor modelo do sistema com 57 barras, em que o menor erro encontrado foi na época 207. A regressão linear mostra novamente que é igual a 1, então mostra que o treinamento realizado nessa rede neural foi muito boa. Aqui nós temos as magnitudes de tensão para esse sistema, representado em cinza. Aqui nós temos os níveis de tensão obtidos a partir do algoritmo genético e representado em laranja os níveis de tensão que foram obtidos a partir do Newton-Raphson, e os quadradinhos representam os níveis de tensão que foram, os quadradinhos azuis, né, representam os níveis de tensão que foram obtidos por meio da rede neural. E aqui nós temos os ângulos de tensão, as curvas desses ângulos de tensão, novamente, para cada barra desse sistema, obtida em verde pelo algoritmo genético, em amarelo pelo método de Newton-Raphson, e em laranja aqui pela RNA, né, que ficou um pouco diferente da apresentada pelo Newton-Raphson. Mas, no geral, elas são bem paralelas entre si. Quais as conclusões? Então, nós podemos observar, a partir dos sistemas analisados, que os algoritmos genéticos, exatamente por se tratar de um algoritmo de busca e de otimização, foi o que apresentou as menores perdas em todos os sistemas analisados. No entanto, também foi o que apresentou o maior custo computacional. Então, as arquiteturas das RNAs produziram respostas com baixo custo computacional e eficiência semelhante ao do Newton-Raphson. Eu não coloquei na apresentação, mas no sistema com 57 barras, o método de Newton-Raphson apresentou instabilidade devido às dimensões da matriz jacobiana. Então, eu tive que usar um método para tratar essa espacidade da matriz jacobiana, um método chamado GMRES, e que a partir desse tratamento que eu consegui obter os resultados do Newton-Raphson, mas aumentou o custo computacional dele. Então, as principais diferenças entre as redes neurais e algoritmos genéticos: as redes neurais, elas vão precisar, né, de um banco no caso do aprendizado supervisionado, como foi utilizado aqui, elas vão precisar de um banco de dados para serem treinadas. Como eu havia dito para vocês, esse custo computacional durante o treinamento da rede neural fica em torno de 3 minutos para cada cenário da rede neural. E qual a principal vantagem disso? É que uma vez que essa rede neural ela é treinada, ela consegue me fornecer o resultado imediatamente. Então, ela não vai precisar realizar um processamento como é realizado no método de Newton-Raphson toda vez que é realizado, toda vez que ele te devolve, né, a resposta, que ele vai fazer essa computação dessa resposta. Já os algoritmos genéticos, eles são métodos de busca e de otimização. Obviamente, ele sempre vai nos fornecer melhor resultado comparado aos demais métodos. No entanto, ele apresenta um maior custo computacional que está envolvido nessa busca que está sendo realizada. Então, outra coisa que foi perceptível nesse trabalho foi a melhoria dos sistemas em relação aos níveis de tensão e, consequentemente, redução das perdas ativas e reativas dos sistemas com 6, 30 e 57 barras.
Aqui eu tenho uma referência de algumas imagens que foram utilizadas nesse trabalho, mas também para quem se interessar, eu posso também disponibilizar meu trabalho de conclusão de curso e outros materiais que serviram de referência para o desenvolvimento dele. Fim. Obrigada, Laice. E alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Então, eu vou passar para a professora mestre, né, Andressa, para ela dar um pouquinho para falar do trabalho, que ela fez parte do trabalho. Professora, pode falar. Pessoal, boa tarde a todos mais uma vez. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a Laice nesse trabalho, né? Os resultados foram apresentados por ela, né, foram frutos do trabalho de pesquisa que ela realizou e também relacionado a essa questão de desenvolvimento de pesquisa. Eu quero convidar aqueles que estão presentes e que desejam fazer parte do grupo de pesquisa em sistemas de energia elétrica chamado GPSI, é o nosso convite, né? Nós temos o professor Clemilson como líder desse grupo de pesquisa. Nesse grupo de pesquisa nós temos pesquisadores da graduação, estudantes de graduação, pesquisadores que são mestres e pesquisadores que são doutores. Dentro da vertente que eu estou atuando, nós temos as linhas de pesquisa de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e também a vertente de inteligência artificial aplicada, né, que é justamente essa vertente que Laice trabalhou durante o trabalho dela de graduação. Né? Caso algum de vocês tenham interesse em participar do grupo de pesquisa, vocês poderão nos procurar, né, para que nós possamos verificar a área de atuação de vocês e o perfil do desenvolvimento da pesquisa que você está propondo. Né? Fica aqui o nosso convite, quero agradecer a presença de todos que estão aqui na sala, né? Quero também agradecer Laice por ter se disponibilizado a apresentar o trabalho dela. Estava aqui pensando, né, no dia 12 de dezembro, foi a defesa do TCC dela presencialmente. Naquela ocasião, nós tínhamos cerca de 10 a 15 alunos em sala de aula, assistindo essa apresentação, mais a banca examinadora, e hoje nós temos um público aqui de cerca de, como já chegou aqui, de 57 pessoas, ou seja, né, apesar da pandemia, nossa oportunidade de transmitir o conteúdo foi para além da sala de aula, né, da sala presencial. Então, eu quero agradecer a presença de todos e nos colocar à disposição, caso vocês tenham se interessado pelo trabalho, podem procurar a mim ou a própria Laice para que nós possamos conversar, e quem desejar desenvolver algo nessa mesma vertente ou com alguma aplicação de inteligência artificial, pode contar conosco também. Muito obrigada pela oportunidade, professora Stefânia, e também, assim como Laice disse, parabéns pela realização deste evento. Na verdade, quem tem que se sentir parabenizados não sou eu e nem o professor Ricardo, mas sim são vocês, porque se não fosse com vocês, a gente não estaria realizando esse workshop, né? Esse conjunto de eventos. Então, eu quero agradecer a Laice por ela ter se disponibilizado e ter aceitado o meu convite, juntamente com a professora Andressa, que intermediou aí para que ela pudesse apresentar o seu trabalho. E o propósito, além de tudo isso, é de mostrar que onde a Laice hoje ela está, que é na UNB, uma das melhores universidades que hoje está no ranking dos top 10 do mundo, né? Vocês todos que estão aqui assistindo têm essa capacidade suficiente também de estarem nesse tipo de universidade. Depende de quem? De vocês.
Se vocês quiserem, vocês conseguem. Então, fica aqui aberto o convite, como a professora Andressa falou, quem se interessar por essa área de sistema de potência, né, que a procure. Quem tiver interesse em trabalhar com inteligência artificial, algoritmo genético, tem o professor Clemilson. Quem quiser trabalhar com a parte de microcontrolador, tem o professor Ademário. Energias renováveis, tem a mim, tem o professor Manuel. A parte de controle, nós temos o professor Eric. Então, assim, nós podemos não saber tudo, mas o pouco que sabemos, com certeza a gente irá passar para vocês, tá? Então, eu agradeço a presença de todos. Lai, se você ainda tem mais alguma consideração, minha flor, a fazer? Não, só isso mesmo, professor. Só tenho a agradecer pela oportunidade e pela presença de vocês também. Não sei se deu para entender boa parte do trabalho, mas espero que pelo menos tenha dado para instigar um pouco a respeito, né, desse tema que é muito interessante, né, sistemas elétricos de potência. Então, fica naquela ideia, tipo assim, dei o primeiro pontapé. Então, quem quiser, corre atrás agora para aprender, para buscar, para se interessar, para se aperfeiçoar, né, não, Laís? É isso. Eu agradeço, então, novamente, pela sua disponibilidade. Agradeço ao pessoal que está aqui assistindo, né, nossos eventos. O pessoal está te parabenizando. Aos colegas, né, e amigos que acabam, por conta dessa pandemia, deixando afastados. E gostaria de convidá-los agora para amanhã, né? Amanhã nós temos um novo evento com um professor, né, que já foi professor aqui da universidade, Leandro Machado. Ele irá apresentar noções básicas, deixa eu só verificar aqui, gente, porque meu computador... Pronto. Ele irá apresentar amanhã noções básicas em sistemas de microgeração de energia solar fotovoltaica, relacionando com vendas, projetos e execução. O professor, ele já teve uma empresa, né, e amanhã ele vai dar um relato e mostrar de como, de fato, foi feita a implantação, como acontece a questão da instalação, do projeto, como você pode fazer a venda. Então, ou seja, ele amanhã vai dar uma noção, né, de como vocês podem montar o próprio negócio de vocês, certo? Então, eu novamente agradeço a presença de todos e amanhã, novamente, agora amanhã às 17 horas, tá? Amanhã às 17 horas, eu encontro com vocês aqui na nossa sala virtual, certo? Muito obrigada a todos, tenham uma boa tarde e até amanhã. Ô, professora, rapidinho, posso tirar uma dúvida? Pode sim, Júnior, por favor. A senhora falou que o encontro de amanhã vai ser noções básicas em sistemas de microgeração de energia fotovoltaica? Exato. Ah, tá certo. É porque eu estava olhando aqui no calendário e o calendário anterior, ele estava chocando com o de empreendedorismo, mas como amanhã a senhora disse que vai deixar para 7 da noite, aí tirou o choque. Não, é às 17 horas, 5 horas da tarde. Empreendedorismo, eu acho que começa às 4 horas da tarde. A professora Andressa, que está presente, pode nos informar melhor? Pronto, ela diz. Às 16 horas. Vai das 16 às 18 da noite? Assim, a nossa intenção, o palestrante, ele normalmente tem 40 minutos a 1 hora de fala, né? E aí depois tem as contribuições e questionamento, né? Mas aí, terminado, vocês podem, né, migrarem às salas virtuais aí. A gente pode, Júnior, dar uma atrasadinha até às 16h30 para aguardar... No caso. Oh, perdão, 17h30. Às 17h30, para poder ter esse pessoal que realmente está no empreendedorismo, certo? Mas assistam, viu? Assistam, empreendedorismo às 16, e às vezes a gente pode botar às 17h30 para do professor Leandro Machado, tá certo?
Eu te certo. agradeço, Stefânia, pela postergação aí do início, porque aí viabiliza para os meninos aqui participarem. Pronto, vou dar essa segurada, sim, para poder ter vocês na plateia e prestigiar o nosso antigo professor, né, não, Leandro? Tá certo? Obrigada, muito obrigada. Pronto. Então, gente, eu encerro aqui e até amanhã. Obrigada.